Shalom, 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 moteísta. E nós estamos um pouco gripadinhos, né? Nada que interfira muito, mas vamos dar prosseguimento ao nosso projeto. Qual projeto? O projeto da leitura do livro Guia dos Perplexos de Maimônides. Seja muito bem-vindo! E se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento, bate-papo, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações, curta e compartilhe. Afinal de contas, você é a pessoa mais importante desse canal. Você, meu querido, que tem assistido, ouvido, estudado a leitura do livro Guia dos Perplexos, visto outras postagens que nós fazemos no canal, você é a pessoa importante porque é por você e para você que eu peço ao Eterno para fazer sempre. E procuro fazer várias e várias vezes e procuro me esforçar para melhorar mais. E se você quer contribuir no meu canal, fale para mim assim: André, melhora nisso, melhora nisso. Nós vamos melhorando o nosso canal, porque você é a peça principal do canal, você é a mola mestra do canal. Muito obrigado por estar comigo. E, sem choro, não vamos chorar agora, não vamos chorar. O que nós vamos fazer agora é ir para o projeto leitura do livro Guia dos Perplexos. Nós estamos aqui com a música inspirada em Baal Hassulam, Krivuli, executada por Iarilav. É muito gostosa de ser ouvida, curtida, por isso que nós estamos aqui, porque nós temos bom gosto. E falando de Baal Hassulam, realmente é sempre muito gostoso de se falar, de se ouvir, de se inspirar em Baal Hassulam, o pai do Hassidismo. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos partir agora para a leitura do livro Guia dos Perplexos. Eu quero aproveitar nesse momento para dedicar o estudo de hoje, a leitura de hoje, para a saúde completa de Andréia, filha de Paulo. Está prestes a fazer uma cirurgia e nós desejamos que Refua Sleima, que ela tenha a saúde completa dada pelo Altíssimo. Então vamos à leitura do livro. Eu peço que vocês me desculpem, que às vezes eu dou interrompida, tossindo um pouco, por causa desse resfriado. Peço ao Eterno também que me mande também a cura completa, resistindo a esse resfriado, me livre de Covid-19, me livre de outras pragas, e que cada um de vocês sejam livres da praga da Covid-19, sejam livres de doenças, sejam abençoados. Então vamos à leitura do livro, leitura do Guia dos Perplexos. Diz assim o capítulo 53, a página é a 203. Hoje nós vamos discutir uma coisa muito interessante, ok? Muitos erros que são dados e praticados, nós vamos tirar essas dúvidas agora, na leitura do capítulo 53, cujo título é O sentido literal, sem a devida interpretação, causou a crença nos atributos. Diz assim o autor: o que induziu a crença na existência de atributos ao Criador é próximo ao que induziu a crença na corporeidade de Deus. Quem acredita na corporeidade não chegou nisso por meio de investigação intelectual, mas sim por seguir o sentido literal dos textos
dos livros sagrados, o mesmo que se deu em relação aos atributos. Por encontrar nos livros dos profetas e na Torá que Deus foi descrito por meio de atributos, as passagens foram entendidas literalmente. E as pessoas passaram a acreditar que ele possui atributos. Assim, passaram a considerá-lo elevado da corporeidade, mas não das circunstâncias da corporeidade, que são os acidentes, ou seja, as disposições da alma, que são todas qualidades. Perdão. Das pessoas que acreditam nos atributos, todo atributo que é considerado essencial em relação a Deus é acompanhado de um significado de qualidade, mesmo que elas não digam isso explicitamente, de modo a equipará-lo às circunstâncias de todo o corpo dotado de alma vital. Sobre isso, foi dito que a Torá se expressou na linguagem dos seres humanos. A intenção de todos os atributos de Deus não é outra senão atribuir a ele a perfeição, e não aquela perfeição para os que são dotados de alma dentre as criaturas. A maioria deles são atributos de suas diversas ações, e com suas diferentes ações não se supõe da existência de ideia diversa no agente. Vou te explicar, vou te dar um exemplo com coisas que existem entre nós. Digamos que o agente seja um e resultem de diversas ações, mesmo que ele não seja dotado de vontade, e ainda mais quando age por vontade. O fogo, por exemplo, derrete determinadas coisas, endurece outras, cozinha, queima, clareia e escurece. Se uma pessoa descreve o fogo com os atributos daquilo que clareia, escurece, queima, cozinha, escurece e derrete, ela estaria falando a verdade. Mas quem não conhece a natureza do fogo pensaria que existem neles 6 aspectos diferentes. Um aspecto pelo qual escurece, outro pelo qual clareia, um terceiro pelo qual cozinha, um quarto pelo qual queima, um quinto pelo qual derrete, um sexto pelo qual endurece. Todas essas ações são opostas umas às outras. E a ideia de uma excluir as outras. Porém, quem conhece a natureza do fogo sabe que, por meio de sua qualidade ativa, ele produz todas essas ações, a saber, o calor. Perdão. E se isso se encontra no que age por sua natureza, por mais forte razão, se encontra em quem age por sua vontade. E por mais forte razão a respeito de Deus, que está acima de qualquer descrição, quando percebemos nele relações em diversos assuntos. Pois em nós a ideia da sabedoria não é a ideia do poder, e a ideia do poder não é a ideia da vontade. Então, como poderíamos inferir que ele possui diferentes qualidades essenciais a ele, de modo que exista nele uma qualidade pela qual ele sabe, outra pela qual ele quer, outra pela qual ele tem poder? Pois este é o significado dos atributos que algumas pessoas atribuem a Deus. Algumas delas dizem isso explicitamente e enumeram as qualidades adicionadas à sua essência. Outras não dizem isso explicitamente, mas está implícito em suas crenças. Apesar de não expressarem com palavras inteligíveis, como algumas delas dizem,
Ele tem poder em sua essência. Ele sabe em sua essência, vive em sua essência, quer em sua essência. Darei a ti um exemplo de faculdade racional que existe no ser humano, pois é uma faculdade única, sem multiplicidade, pela qual a pessoa compreende as ciências e as suas habilidades, pela qual costura, faz carpintaria, tece, constrói, estuda geometria e governa o Estado. São diferentes ações que resultam de uma mesma faculdade simples, que não possui multiplicidade. Esses atos são muito variados e quase infinitos em seus números, ou seja, no número de habilidades que essa faculdade racional produz. Portanto, não é inadmissível a respeito de Deus que essas diversas ações resultem de uma mesma essência simples, que não possui qualquer multiplicidade, nem absolutamente nada adicional. Então, Então, todo atributo encontrado nos livros de Deus é um atributo de ação e não um atributo de sua essência, ou indica a perfeição absoluta, mas existência composta de diversas coisas. Mesmo se elas não usarem explicitamente a expressão composta, essa característica não é rejeitada da essência dotada de atributos. No entanto, remanesce um motivo obscuro que as induziu ao erro. E é o que te explicarei, pois estas pessoas que acreditam nos atributos não acreditam neles por causa da multiplicidade das ações. Mas elas dizem, correto, uma essência, porém os atributos essenciais de Deus não são relativos às suas ações, pois não se pode imaginar, por exemplo, que Deus criou a si próprio. Elas discordam entre si a respeito dos atributos aos quais chamam de essenciais, ou seja, a respeito de sua qualidade, pois todas seguem o escrito de algum texto sagrado. Mencionaremos a ti somente o que todas admitem e afirmam ser inteligível e não conforme o escrito das palavras de um profeta. E estes são 4 atributos. Vive, é dotado de poder, sabe e quer. Elas dizem que são coisas distintas umas das outras, perfeições às quais não é possível que estejam ausentes a Deus e que é inadmissível que estejam contidas em suas ações. Isto é, pois o resumo da opinião, pois o resumo da opinião delas. Contudo, bem sabes que para Deus saber significa a mesma coisa de viver, já que todo aquele que percebe a si próprio é dotado de vida e ciência. De modo que ambas têm o mesmo sentido quando indicamos a ciência da percepção de si próprio. Em relação a Deus, a essência percebida é, sem dúvida, a própria essência que percebe. Pois, em nossa opinião, ele não é composto de 2 coisas, ou seja, uma na qual percebe e algo que não percebe. Como o ser humano, que é composto de alma que percebe e de corpo que não percebe. E quando se diz que sabe, é como percebe a si próprio. A vida e a ciência em Deus são a mesma coisa. Entretanto, não é este o significado na opinião delas. Ao contrário, para elas a percepção de Deus tem por objeto suas criaturas. Nada mais egoísta. Assim também, continua o autor, indubitavelmente, é o poder e a vontade. Cada um destes 2 atributos não se encontra no Criador em relação à sua essência, pois não há o poder em si
e ele não é descrito de maneira que possua alguma vontade, coisa que ninguém pensou. Mas elas consideram esses atributos somente pelo aspecto das diferentes relações entre Deus e as suas criaturas, pois ele tem o poder de criar o que criou, e a vontade de fazer existir o que fez existir, e a ciência do que produziu. Ficou claro, então, que esses atributos também não são relacionados à sua essência, mas sim relacionados às suas criaturas. Portanto, nós que professamos realmente a unidade dizemos, do mesmo modo que nós não dizemos que existe em sua essência qualquer qualidade adicional com a qual ele criou os céus e outra com a qual ele criou os elementos e uma terceira com a qual ele criou as inteligências separadas, assim também não será dito que ele possui uma qualidade adicional com a qual ele tem poder e outra com a qual ele tem vontade e uma terceira com a qual ele tem ciência de suas criaturas. Sua essência é única e simples e não há nada acrescentado a ela de qualquer maneira. Essa essência criou tudo o que criou e tudo sem adição de qualquer elemento. Perdão. Nesses diferentes atributos, não há diferença se são relacionados a seus atos ou se são referentes a diferentes relações que existem entre pessoas e as coisas por ele. Até mesmo porque explicamos o sentido verdadeiro da relação e que são coisas meramente imaginárias. Isto é, o que se deve acreditar a respeito dos atributos mencionados no livro dos profetas. Ou então, deve-se acreditar que algum desses atributos indicam a perfeição divina por meio da assemelhação à nossa perfeição, conforme nós a entendemos e conforme explicaremos. Um capítulo extenso, um capítulo importante, um capítulo que fala sobre a confusão que as pessoas fazem, atribuindo a Deus algumas essências, alguns atributos, e que, na verdade, não trazem elucidação e sim confusão. E as pessoas simples acabam sendo obrigadas a engolir uma falsidade, de vez que não conseguem raciocinar por si mesmas, porque não estão preparadas para um trabalho racional, então apenas vão acreditar naquilo que está sendo dito. Aqui, pelo contrário, nós estamos buscando elucidações, buscando esclarecimento, buscando sabedoria. Nós estamos partindo agora para um outro capítulo que vai nos trazer ainda mais compreensão a respeito das Escrituras de Torá. E se você está gostando do projeto Leitura do Livro Guia dos Perplexos, curta e compartilhe. Nós passamos já de 5.000 visualizações, nós agradecemos a cada um de vocês que tem curtido e compartilhado. Vocês são tão importantes para o canal, porque vocês, não só para o canal, e sim para as coisas do céu, porque vocês estão trazendo luz de Torá para as criaturas, vocês estão trazendo luz para o mundo, vida para o mundo. Então curtam, compartilhem, contribuam. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, o canal Papo Monoteísta, inscreva-se já, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e de todos os assuntos que nós falamos. E tem muitos assuntos nesse canal, nós temos assuntos e mais assuntos no canal. É importante que vocês possam ver cada um desses assuntos também. Dê um passeio no canal, visualizem mais outras coisas, estejam conosco, curtam conosco esse momento extraordinário, curtam e compartilhem. Vem comigo! E se você quer ser um colaborador, nós temos um link de colaboradores, no qual você vai se inscrever e vai fazer a colaboração financeira. Se você não quer ser um colaborador financeiro, apenas dá o seu tzedakah, a sua caridade, dá apenas a sua ajuda, você vai acompanhar aí. Nós temos aí o Pix, nós temos aí a conta bancária.
Então curta, compartilhe, colabore. Fica comigo!